Boa tarde, pessoal. Muito bom estarem aqui comigo para estudar nosso lar. E aí, para a gente harmonizar mais ainda a nossa tarde, minutos de sabedoria. A B agora, ao acaso. Sandra, direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda. Beleza. Então, vamos lá. Página 174. Para que discutir? Repare que, muitas vezes, um pequenino gesto, uma simples ação de benefício equivalem a milhares de palavras que o vento leva. A quem você quiser convencer de suas ideias, dê o exemplo vivo das suas ações. Um exemplo vale mais do que 1000 discursos. Que adiante pregar aos outros se você não pratica? Dê o exemplo de suas ações e conquistará todos para as suas ideias. Então, agradecemos a mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, Senhor, para aprendermos um pouco mais dos seus ensinamentos na luz dessa doutrina que nos esclarece maravilhosamente. Que possamos abrir os nossos corações e sentir dentro da nossa alma as belezas dessas lições de André Luiz. Desde já, pedimos a permissão para iniciar, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos lá. O capítulo de hoje é bem interessante, muito legal. Geralmente ele é bem usado nas casas espíritas. Vou compartilhar aqui com vocês, para a gente ler junto. Ele chama Vampiro. É o capítulo 31. Há 2 capítulos atrás, começaram várias histórias mostrando algumas lições que o André Luiz precisaria aprender, né, ali no plano espiritual. Então, essa é a terceira. Nós vimos a história de Francisco e vimos a história, semana passada, de Paulina e o seu pai, que sofreu a eutanásia. E, então, eles continuam nesse mesmo período desse trabalho, porque, como a gente viu semana passada, o André Luiz pediu para continuar o trabalho e não ir embora no horário que era dele, né? E aí começa assim. Eram 21 horas. Tati, você consegue colocar no modo de apresentação? Vê se melhorou. Eu esqueci. Melhorou? Melhorou. Ou quer que aumente mais? Tá bom. Tá bom? Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária a solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 9, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para os seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Então, bem já no comecinho do capítulo, para a gente se situar, ele estava no seu segundo turno na Câmara de Retificação, lembrando que ele se ofereceu para continuar no trabalho, então ele só ia sair às 8 horas da manhã, e aí começou às 21 horas, como está descrito aí, né? Então, praticamente, eles não tinham descansado, eles estavam no trabalho do fraterno, ao passe,
e eles mal conseguiam conversar. E essa gritaria chamou a atenção de André Luiz, e principalmente essa fala de Narcisa, né? Quando ela fala para ele não prosseguir, porque é um assunto que vai ser estudado mais para frente, mas só para ser lembrado para a gente, que mostrando que como André Luiz ele estava sendo preparado para muitas coisas, então muitas coisas ele não poderia lidar, ele não tinha condição de lidar. Então esse quadro era ainda mais doloroso do que foi de Francisco e o que foi da Paulina, né? Que ele já teve uma dificuldade em ver o que acontecia. Mas qual é o problema? É que a gente sabe que a energia sexual ela é uma das mais fortes que o espírito tem e também das mais fáceis de desvirtuar. Então, a gente sabe do caminho, da conexão divina, sabe, né, de toda essa parte, mas a energia sexual ela faz parte do nosso espírito, mas é uma energia muito importante e muito fácil desse desvio. Então, poderiam causar transtornos complexos. E aí, em outras oportunidades do livro, eles vão falar bem sobre esse tema, explicar o porquê desse aviso, né, da Narcisa. E interessante ver que o André Luiz ele está se segurando, né? Toda vez, a gente vai ver mais abaixo no próximo parágrafo, ele lembra do conselho da Laura e se detém para não seguir na sua curiosidade. Então, aí ele fala: não insisti. Entretanto, fervilhava-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias, né, a dona Laura, a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Então, já dá para perceber o esforço do André Luiz, né? Como a todo momento ele pretende mesmo fazer somente aquilo para ajudar. E cada vez que ele pensa nisso, ele vai se melhorando, né? Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu com gentileza, perguntando: que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário, que integrava o corpo de sentinela das câmeras de retificação, respondeu aflito: Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio que tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas, né? Então, aí a gente começa a perceber que existem várias sentinelas, vários portões, e também é importante sempre lembrar, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que eles estavam ainda mais perto do umbral, né? E deixa eu só ver se só mais para frente aqui. Aí aqui que eu vou falar para vocês. Então ele está falando que eles estão no campo de cultura, né? Operário. Onde eu parei? Aqui, das primeiras linhas. E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou: segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo porque a pobrezinha está rodeada de monstros. Primeiro, vamos situar o campo de cultura, que ele fala aqui para cima. No grande portão que dá no campo de cultura. O campo de cultura, para a gente lembrar que o nosso lar, ele lembrava uma cidade medieval, e ele era cercado por muros circulares, né? E aí, apesar dele ter quarteirões que fazem a fórmula da estrela, tem 6 pontas, a cidade era circular. E certamente tinha muitas entradas e saídas nesses muros. E aí, o campo de cultura é essa parte que ficava perto do pomar. E aí a gente uma coisa estranha, né? Porque o pomar e a horta ficavam para fora dos portões. Por quê?
porque era como se fosse uma ajuda que é dado a umbral, porque os umbralinos eles podiam ir até o pomar pegar frutas e legumes caso eles se sentissem com essa vontade, né? E era o intercâmbio ali deles ali. Só que não poderia passar dali do portão não teria como eles passarem, né? E aí, então, o que eu achei mais me chamou atenção também é ver o tamanho da hierarquia, da segurança, do cuidado que tem, né, dentro do nosso lar, que lá no umbral não conseguem ter esse controle todo, apesar de ter ajuda, apesar de ter todo o amparo. E aí ele começa a falar dos pontos negros, né? E aí a gente vai perceber que o André Luiz ele não tem essa visão educada para enxergar. Ele vê só uma senhora, que ele vai descrever daqui a pouco, e a Narcisa já consegue ter essa visão mais trabalhada. Ela consegue ver esses pontos negros, mas não é tão ainda trabalhado como o próximo moço, que vai ser chamado Paulo, que ele consegue ver além dos pontos negros, que a gente já vai conversar sobre isso. Então, vamos lá ver o que ele fala, até chegar lá no Paulo, e o que o Paulo enxerga, né? Que me diz? Revidou Narcisa, assustada. Sim, senhora. Então o caso é muito grave. Curioso, segui a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso. Agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referia o trabalhador. Deparou-se-nos, então, a miserável figura de uma mulher que implorava socorro de outro lado. Não vi senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar em outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia, ordinariamente calma. Filho de Deus, bradou a mendiga ao visitar-nos. Dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos? Para que eu possa fruir a paz desejada. Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida. Falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou. Se tivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nessas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem, comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada ao umbral. Aí aqui, só vou dar uma pausa rapidinho para mostrar para vocês primeiro uma fotinho que foi feita no livro dela. Então, aqui seria os três observando a moça que estava, a mendiga que estava maltrapilha, conforme o André Luiz falou, e os pontos negros em volta dela.
E aí, nesse ponto, a gente consegue perceber primeiro a hierarquia, né, que tinha que passar pelo diretor, o diretor de sentinelas, nem o moço que estava tomando conta lá, o sentinela, podia fazer alguma coisa, muito menos a Narcisa, né? E a importância que eles dão a esses pequenos passos, por exemplo, o André agora ele era auxiliar do auxiliar de enfermagem, e aqui na Terra ele era um médico. Então, é para a gente galgar os degraus, para a gente conseguir sentir o valor de cada degrau e cada aprendizado que vamos fazendo na nossa evolução, né? E a segurança é extremamente importante lá no nosso lar por causa do umbral, porque dentro do nosso lar eles têm todo esse cuidado com quem está querendo essa evolução, com quem está querendo esse melhoramento. E no umbral eles geralmente são são espíritos que ainda não estão nem percebendo que erraram, nem percebendo o acontecer com o seu corpo, né, que não existe mais, que eles estão no mundo espiritual. Então, eles estão em um outro processo, e eles não conseguem, muito menos, perceber a hierarquia, a responsabilidade, o respeito, eles estão muito longe disso tudo, né? Então, aí eles mostram esse galgar de lugares e vai assumindo as responsabilidades, né? E essa linha de defesa que essa mulher ultrapassou, alguma coisa aconteceu, ela deve ter se imposto de alguma maneira para conseguir ultrapassar, porque só entra no nosso lar quem percebe que errou ou está disposto a se modificar, né? E a se refazer, que é o que está acontecendo com o André Luiz, né? Então, ele é selecionado pessoas sinceras, a honestidade é primordial, né? Então, se a pessoa é mentirosa, se ela é hipócrita, se ela não está percebendo as coisas que estão acontecendo com ela, ele não passa. E o vigilante Paulo, ele tinha muito bem essa visão. Então, ele percebia que não tinha como passar essa moça para dentro, né? Aí vamos voltar para o texto, para a gente continuar. Vamos lá. Os pontos negros. Aí aqui. Aí é a hora que ele vai falar, que o Paulo vai falar. Foi até que a gente falou. E disse: essa mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Aí a gente que pobres mortais, sem estudar, sem saber, vai falar: como assim vai entregar a própria sorte? Aconteceu com o próprio André. Olha lá ele. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos, abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante: mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Então, quando a gente para olhar, a gente olha com os nossos olhos sem prestar atenção nas leis divinas, em tudo que é explicado. Aí, o que o irmão Paulo fala para ele? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. E, indicando a mendiga, que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Quer dizer, nem a própria Narcisa tinha uma visão tão apurada como o chefe de vigilância, o Paulo. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu, após alguns instantes: 58.
Irmão Paulo, com paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia, a pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Então, mais ou menos assim, para a gente se situar, foi nos anos 30, mais ou menos, né, que ela deve ter vivido na Terra. Naquela época era muito normal terem abortadeiras, né? Não necessariamente especificado que ela era uma médica, né? Profissional da ginecologia pode ter sido usado esse termo, mas é mais aproximado a ser uma abortadeira, que é o que mais tinha, porque não tinha clínicas com experiência para fazer, né, esse tipo de coisa, de aborto, essas coisas. E aí a gente para pensar nisso, que às vezes uma pessoa comete um crime e é marcado pela vida inteira, né? Porque a gente lembra que o perispírito, ele fica marcado de tudo aquilo que a gente faz, né? E essas lesões, elas vão aparecer em algum instante, essa imagem no perispírito dela. Então, uma pessoa como o Paulo, que tem essa visão, ele consegue enxergar no perispírito cada uma dessas 58 manchas, né? E aí, para ela se refazer, ela teria que usar da reencarnação para se refazer e se reestruturar até que conseguisse tirar essas manchas do perispírito dela. Lembrando que teria que ter o merecimento e ela querer, né? Ela perceber o erro, ela perceber e querer ajuda, né? Por isso que ela era pior que o suicida, porque era calculada, ela sabia que o que ela estava fazendo era errado. Ela pegava aquelas mães que não queriam aquela gravidez por algum motivo e fazia o aborto, e na visão errada dela, porque ela sabia que era errado, ela estava fazendo um bem, né? Ela achava isso. E aí ele continua explicando, né? O André Luiz vai falar agora. Ele lembra de quando ele era médico, e ele fala: recordei, assombrado, os processos da medicina, em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nasciturnos para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Então, ele lembrou de quando ele era médico, que às vezes é necessário escolher ali entre a vida, né, do feto ou da mãe. E ele vai mais longe, o Paulo. Ele fala assim: mas lendo meu pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui das providências legítimas, que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre, com o direito sublime da vida. Então, ele está diferenciando as decisões, onde teria que fazer essa decisão entre a mãe e o filho, que a gente estudou já lá no Livro dos Espíritos, que é as questões 357, 358, 359 e 360, que eu acho que é a mais específica para o nosso estudo, tá vendo? Deixa eu ver se é a 359 ou a 350. É a 359, que tem a ver com o nosso estudo, principalmente, né? Dado o caso de que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela,
haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, é bem dentro da fala do Paulo e diferenciando esse aborto considerado um assassinato do outro que é uma questão médica e preservando a vida que já estava em andamento. E aí a gente tem que pensar assim, que nós não temos os extratos das nossas vidas passadas, né? Portanto, nenhum de nós, a gente pode julgar e ver o outro apenas por aquilo que está na nossa frente. Então, a gente tem que entender que as coisas, elas acontecem com todo mundo, e a gente está aqui no mundo de expiação. E tudo isso que eu estou falando, estou me antecipando para que foi o sentimento que aconteceu na Narcisa. Ela fica, se comove, porque ela fala, errar tudo nós erramos. Será que mesmo assim, né, eu não posso ajudar? E aí o Paulo vai explicar a situação. Então, vamos ver aqui, ó, a sensibilidade da Narcisa. Demonstrando a sensibilidade de almas nobres, Narcisa rogou: Irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a essa desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Que é o pensamento que nós temos que ter, né? Mesmo em situações onde a gente percebe que a pessoa está no erro, não julgar esse erro, né? Hoje eu estava vendo uma palestra de tarde que falava justamente sobre isso, da gente aprender a desenvolver o raciocínio sobre alguma notícia que a gente vê. Hoje em dia a gente vê muitas, assim, tá lá a notícia de tragédia espalhafatosa e aí a gente já se deixa levar por aquela notícia e já julga um lado e não julga o outro. E aí a pessoa que estava dando a palestra, ele falava assim, quando você vê uma situação de tragédia, ore pelos dois lados, né? Então, isso é muito importante. Não pegar, sem desmerecer o crime, houve um crime, vai ser julgado, vai ser responsabilizado, ok, mas que a gente não seja os julgadores, né? E aí, agora a explicação que o Paulo vai dar para ela. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionando pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas essa criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Então, delicadamente, ele chamou a Narcisa à razão, né? Porque a gente também mistura um pouco os sentimentos, né? Porque a gente acha que ser bom, ser bondoso, ser caridoso é somente falar o sim, sim. Às vezes o não é necessário. Esse espírito não estava preparado para receber o sim. Ele não estava preparado ainda para receber esse tipo de socorro, porque na verdade ele nem queria. Porque o André Luiz, quando foi resgatado lá e ele foi para o hospital, tudo ele quis. E ele está vendo todo o processo que ele teve que passar. Quando ele achou que ele podia ser médico e ele percebeu que não, teve que ir lá limpar e começar do começo. Ele não se revoltou. Ele até ficou no começo indignado, mas depois ele entendeu que era esse o caminho. Ela não consegue ainda nem perceber que errou. E aí, então, a gente continua. E sorrindo expressivamente, exclamou: busquemos a prova. Então, quer dizer, ele, além de tudo, de explicar para a Narcisa e para o André Luiz, ele vai provar que o que ele está falando é verdade.
O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja a irmã no nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu lacrimosa. Mas minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o, inquieta, ela exibiu terrível caratônia de ódio e bradou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila. Canalha, empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra, fui caridosa e crente, boa e pura. Então, não, faltava 10 minutos. Tá. Desculpa. Aí a gente percebe duas coisas. Da personagem que está sendo contada, que ela não tem a menor ideia do que ela tinha feito, né? Ela comprou uma ideia na Terra de que ela era bondosa, caridosa, pura, que era isso a vida dela, e aí mostra para a gente que está estudando como realmente, do jeito que estamos na Terra, vamos para o mundo espiritual, né? Porque às vezes a gente começa a estudar e a gente não tem muito certeza se é assim mesmo, né? Mas não foi, desencarnou, chegou lá, virou santo, virou bonzinho, aprendeu. Não, é exatamente como está aqui, vai continuar lá. E para fazer essa melhora, vai precisar do esforço, vai precisar, né, esse querer melhorar. E aí, o que a gente percebe é que se realmente ela fosse entrar no nosso lar desse jeito, né, que ela tá, quando ela chegasse lá, ela ia começar a fazer exigências, ela ia pedir para, ela ia achar que todo mundo deveria servi-la, como se fosse um hotel, né? E ela não ia querer, porque a gente está ali para se redimir dos erros do passado e evoluir, que era o caso do André, da Narcisa, do Tobias e todos os outros que estavam ali, né? Porque eles passam por esse momento ali no nosso lado de reparação para voltar para a Terra e continuar fazendo a sua caminhada, né? Nessa melhora. Só que se ela não aceita que errou, como que ela vai fazer todo esse processo? Na cabeça dela, ela está fazendo bem. Então, ela não consegue perceber o que ela foi contra as leis de Deus. Ela está no mundo espiritual no estado de completa cegueira. Completa cegueira. E aí ela continua. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso, quer dizer, nem o remorso ela ainda. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte aqui. Irada, respondeu a interlocutora. Demônio, feiticeiro, secais de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e espero encontrar. Que é outra coisa muito importante e grave, que é o que a gente acredita enquanto a gente está aqui na Terra, né? São as verdades que a gente compra. É o que a gente vai esperar encontrar lá. Então, imagina o sofrimento que temos de tantos irmãos que, também como ela, estão esperando esse céu, achando que ficar lá esperando vai cair, né? Vai cair do céu o céu que eles queriam, né? Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Ele foi bem firme, né? Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente.
Não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras, que também é outra coisa que é errado, a maneira errônea que as pessoas aprendem na Terra, né? De quando estão aprendendo os ensinamentos, achando que ser aquela boa obra que é feita para inglês ver, mas na verdade não é do coração, não é a verdadeira, né? Endereçando-me, dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante. Quer dizer, na mesma hora, ó, ela já mudou o aspecto, aquele de enferma, de coitada, ó, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Como diria a minha avó, pisou nas tamancas. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou. Então, ele, além de agir com a mendiga, ele ainda estava dando um ensinamento para a Narcisa e para o André a todo instante. Observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou o inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Aí aqui eu vou de novo dar uma paradinha aqui para mostrar um pedacinho de um textinho que eu achei aqui para mostrar para vocês. Espera aí só um minutinho, porque eu esqueci de pôr ele grande, que eu aprendi que tem que deixar grande, né? Para poder compartilhar. Deixa eu ver se aí ele vai todo. Vai. E aí a gente vai falar um pouquinho do vampirismo. Aqui, ó. Eu achei esse textinho nesse blog que eu sempre sigo, que chama Luz Espírita. Eu vou ler só uns pedacinhos, tá? Depois eu coloco ele lá no grupo para vocês lerem ele inteiro. Vampirismo é um tipo de obsessão caracterizado pela condição de parasitismo psíquico, quando um ou mais dentre envolvidos, espíritos desencarnados, almas encarnadas e a mescla desses, se nutrem das forças vitais de suas vítimas, comumente em associação a prazeres viciosos. Aí ele vai explicar aqui tudo. E aí o outro pedacinho que eu queria ler aqui, ó. Na vida material, como na vida espiritual, o vampirismo é um processo comum e universal do relacionamento afetivo e mental das criaturas. E aqui no finalzinho, o vampiro é vampiro negocista, esperto que suga as economias de seus clientes com falsas promessas para um futuro improvável. É vampiro o galanteador dom juanesco, que se aposta da afeição das mulheres. É vampiro o alcoólatra ou taxicômano, que semeia desgraça em seu redor. É vampiro o espírito sagaz ou vingativo, que suga as energias das criaturas humanas e subjuga os espíritos para agir na conquista e dominação de outros. É variada a pauta do vampirismo material e espiritual. Então, aí fala que Allan Kardec não utilizou as expressões vampirismo e parasitismo, mas deixou bem caracterizado semelhante processo nas classificações das obsessões. E também, quando a gente estudar lá no Mensageiros, o mentor do Mensageiros é o Alexandre, e ele fala assim: vampiro é toda entidade ociosa que se vale indevidamente das possibilidades alheias, ou seja, não quer oferecer nada de si, quer tudo de graça, quer ser servido e não quer servir. É o que vemos, né? Você pode repetir, por favor, Tati? Posso. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale
indevidamente das possibilidades alheias. Aí, vamos voltar lá para o texto que está acabando. Então, ele falou sobre o vampiro aí. Daí, eles continuam a conversa. Ante o silêncio com que ele ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. E aí, a gente vê primeiro que os que exultam serão humilhados, né? Os humilhados serão exaltados, como diz Jesus. E nas obras do Allan Kardec, de Chico Xavier, essa informação ela é muito difundida, né? Que a gente precisava de toda essa informação, desse trabalho, de saber o quanto é importante a gente servir mais do que ser servido, da melhoramento, da reforma íntima, todo esse trabalho que é feito, que Jesus deixou, para a gente poder passar pela transição planetária, né? Segundo Kardec, todo esse processo começou 100 anos antes dele. Isso aqui eu peguei de uma das palestras que eu assisti, eu achei interessante essa informação, passar para vocês. Começou na metade do século XVIII. E de lá para cá, a gente está tentando absorver todas essas lições para poder passar de uma maneira melhor, né? Essa transição, porque essa exigência do planeta renovado vai precisar que nós também estejamos melhorados, né? Porque não vai existir o mal pelo mal. O mal continuará existindo, mas não assim mal pelo mal, o ódio, a cultura do mal. Isso são coisas que serão banidas, né? Já está começando essa parte. Então, e a gente precisa entender que tem o livre-arbítrio. Boa parte da humanidade está fazendo o seu trabalho e quer se desenvolver. A outra parte não quer. E aí é isso que o Paulo tenta mostrar. Tem momentos que não adianta, a gente não vai conseguir ajudá-los querendo modificá-los. Eles entenderem na dor. Tipo, aqui você não vai entrar. Você vai trabalhar o remoto, vai tentar se melhorar, querer essa transformação, aí você vai conseguir. E assim, mostrando, guardando devidas proporções, é assim com a humanidade também, né? Essa chacoalhada que está acontecendo é isso, né? Existem pessoas que vão entender esse chacoalhão, outras não vão, e está tudo certo, cada um segue o seu fluxo de evolução, né? Mas vai chegar um momento que vai ser necessário a retirada dessas pessoas que disseram não tantas vezes para o melhoramento, né? E aí que não querem progredir, porque as leis de Deus elas foram criadas exatamente para a humanidade não extrapolar, quer dizer, vão dando-se chances, mas chega uma hora que agora não dá para extrapolar disso, né? É criado um limite. Por isso que a gente conversa do livre-arbítrio, mas até onde, né? Esse livre-arbítrio. E aí, lá em Gênesis, no capítulo 18, tá escrito, né, que isso vai passar. Né? Nós estamos passando por um momento peculiar na pandemia, mas que isso vai passar, como todos os momentos passam. E esse capítulo, ele me chamou a atenção disso, de mostrar para a gente que às vezes a gente fica esperando que seja só passar a mão na cabeça da pessoa, a gente faz isso com o filho, né? A gente acha que o filho, vou coisar, só para terminar de falar para você, a gente acha que o filho vai ser mais legal, mais bonzinho se passar a mão na cabeça, e muitas vezes não. Cada não que a gente dá para o filho é uma ajuda que a gente está dando para eles se melhorar. E com todos nós, Deus faz isso com a gente o tempo todo, a gente só não percebe. E por isso que eu achei interessante e super importante esse capítulo. E eu acabei minha fala, está dada a palavra para vocês.
Espero que eu tenha conseguido trazer o capítulo da melhor forma possível. É com vocês, por favor. Achei interessante como coincidiu com o estudo de ontem, né? A gente ontem falando sobre esses espíritos justamente, né, que querem permanecer, né, nesse patamar aí de espíritos imperfeitos, né, de permanecerem realmente no mal, enfim, né? E a gente falou sobre isso ontem e hoje veio no capítulo. Eu tinha anotado antes, eu ia fazer justamente essa pergunta, mas no fim você colocou os textos, que eu tinha colocado assim, por que o caso de um espírito de uma mulher, né, que praticava abortos é considerado um espírito vampiro? Eu ia fazer essa pergunta, né? Porque a gente tem uma noção de vampiro, né, que está sugando a energia, enfim. E aí eu falei, por que neste caso ela é considerada vampiro, né? Mas, assim, com a leitura que você fez dos textos, um pouco eu consegui entender, né? Não sei se alguém tem algo a mais para acrescentar sobre isso, não sei se alguém tem alguma informação a mais, porque o que nós estávamos aqui analisando é como para ela se considera que ela foi uma pessoa caridosa, né? Então ela se considera que aquilo que ela fez foi bom. Ela põe ali, fui caridosa, crente, boa e pura. E ela então chega ali cobrando onde é que está o paraíso que eu mereço. Porque aí a gente até colocou essa questão, né? É um ponto assim que é um pouco complicado falar sobre isso, mas a gente vê pessoas que vão religiosamente à igreja, que escutam, né? Ah, porque isso, praticando boas obras, a caridade, vocês vão merecer o paraíso. Só que, na verdade, o que ela fazia anulou qualquer possibilidade, né, de merecimento desse paraíso. E eu só não consegui realmente fazer essa relação porque ela é considerada vampiro. É só isso que eu não... Eu entendi pelo que você colocou de texto, né? Entidade ociosa que se vale indevidamente das possibilidades alheias, mas ainda fiquei com pontinhos de interrogação. Não sei se alguém consegue Te ajudar. algo a mais. O que eu entendi mesmo, Cris, aí alguém quiser falar mais, que possa falar, é por causa disso que ela agia, né, ela fazia esse crime, ela tinha todos aqueles crimes dentro dela, ela não tinha nenhuma vontade de melhorar, ela era... Você vê o jeito que ela falava com eles, e ela sabia que ela não queria, ela só queria ser servida, ela só queria entrar no nosso lar para sugar mesmo. Então, eu acho que foi por causa desse motivo que ela foi chamada de vampira, porque ela não queria o melhoramento, não queria enxergar que ela só fazia o mal, e ela tinha... porque 58 crianças abortadas, alguém em sã consciência não pode achar que é uma alma boa e caridosa, né? Então, se ela tinha essa concepção de caridade, achando que o dinheiro que ela ganhava daquelas mães, quer dizer, eu fui caridosa com a mãe não queria um filho, entendeu? Eu entendi isso, não, mas isso daí está claríssimo. se os universitários quiserem ajudar a gente, mim não está ajudando, eu aceito ajuda. Vampiro. É só isso que não está me ajudando, né? Assim, que ela, que é realmente um espírito que precisa refazer o caminho, né? Quer dizer, ela precisa realmente se arrepender do que ela fez. Ela tem que entender isso, mas eu só não consigo entender a associação com a palavra vampiro. Assim, claro, por quê? Porque talvez erroneamente a gente tem dentro do nosso conceito que vampiro é aquele que vai sugar alguma coisa e tal. Eu só não consegui ainda fazer a associação. Posso ajudar? Isso mesmo, mas é essa mesma questão. O vampiro é o que suga.
E ela, ao pedir ajuda para abrirem ali os portões, ela não queria se modificar, ela não queria se transformar, ela não queria trabalho, ela não queria nada, ela queria ser atendida, ou seja, continuar sugando as benesses que poderia ser oferecida a bel prazer, sem nenhum processo de transformação, de renovação. Fala, André, te atropelei, desculpa. Não, foi ótimo. E nem de serviço, né, Raquel? Ela não tinha intenção de servir, ela só queria sugar, ser servida, né? E ela ainda não se despojou de todo o orgulho, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu só queria ressaltar, eu não sei se todos entenderam desse jeito, que no livro não fica claro que ela cometia o aborto, né? Não deixa claro, e sim que ela assassinava as criancinhas ao nascerem, de forma com asfixia, mas isso eu acho também que não muda a questão do entendimento da questão, mas nós não precisamos entrar na questão do aborto em si. Eu acho que é um aspecto interessante, viu, André? Eu estava fazendo a mesma pergunta, né? Porque, de acordo com o que está no livro, parece exatamente a criança nasce, aí ela mata a criança, né? No livro não fala de aborto, me parece, eu vou ler aqui. Ó. Esses pontos escuros representam 58 criancinhas assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada por golpes esmagadores ou por asfixia, mas não muda de forma nenhuma a compreensão e o estudo, as ligações que foram trazidas pela Tati, muito bem colocadas, né? Quando ela nos traz aí o que é o vampirismo, né? Que ele se apresenta de diversas formas, né? Eu achei muito esclarecedora esse texto que Tati trouxe para a gente. Eu não lembro de onde foi, mas achei muito bacana, né? Coloquei no grupo, tá? Ótimo aquele texto, Tati, porque ele nos mostra que em diversas áreas esse processo de vampirismo ele acontece, né? Ele acontece tanto aqui no plano material quanto no plano espiritual. Então, eu achei muito bacana o estudo, Tati, parabéns, muito esclarecedor, maravilhoso, adorei. Entendi. Ficou claro, Cris? A sua dúvida foi esclarecida? É porque, na verdade, é aquilo que eu falei. Mas aí agora, assim, com a explicação aí que a Raquel deu, porque, na verdade, eu estava traçando um cenário mental de que ela já... Quando eu li ali o título do capítulo, Vampiros, eu achei que ela já... vamos supor, no umbral ela já se utilizasse desse recurso do vampirismo. Eu entendi, eu estava esperando algo nesse sentido, né? Então era um cenário que eu criei de que esse espírito considerado vampiro é um espírito que já vem agindo dessa maneira, tanto materialmente, tanto encarnado, como depois no umbral. Eu achei que no umbral... Qual é o teu problema? Estou prestando atenção. Ela pode, Cris, ter, durante a existência, agido sugando em todos os setores de existência dela. Então, já era algo assim, que ela já buscou, né? Facilidades, passar a perna, levar vantagens, isso tudo que a gente chama de outros nomes, outra terminologia, na realidade uma forma de vampirismo, né? Você está ali encostado em alguém, aproveitando aquilo que vai ser possível. Agora, lá no sentido disso, ela queria entrar lá, e isso, em outras obras do André Luiz, tem uma, se eu não me engano, é no Missionários, que eles vão ao umbral numa tarefa de socorrer espíritos sofredores, e eles lançam como uma rede para que os espíritos que já estão desejosos de se
de serem resgatados, de serem socorridos, é sair. E tem uns que não conseguem. O próprio coordenador da missão, ele diz não, mas ele está sofrendo, ele está chorando, ele está pedindo, pelo amor de Deus, vamos jogar rede para ele. Não, ele está chorando, ele está pedindo porque aquilo está doendo nele, mas ele não está na prontidão de querer se modificar, entendeu? Ok. Então, e realmente, assim, eu também entendo desse capítulo que não é aborto. As crianças tinham o processo normal, nasciam e eram assassinadas. Eu não via como aborto, né? Mas a Tati colocou como aborto. Posso? Tu deixa agora? Uhum. Bom, exatamente isso também, Raquel. Eu faço a mesma leitura como a Andrea, né, que não era aborto, mas de qualquer maneira, as mulheres que buscavam os serviços dessa, entre aspas, né, ginecologista ou profissional ginecológica, tinham um objetivo, que é se livrar do filho. O aborto, a mulher que quer fazer o aborto, ela sabe que está grávida, ela não vê o filho, ela sente o filho, né? E ela toma a decisão de abortar porque ela quer se livrar do filho. Agora, essa mulher que já está no 9º mês de gestação, vai lá ver a criança nascer. E eu vou falar uma coisa para vocês, pelo amor de Deus, né? Tati, mãe, não sei aqui se... Sandra, né? Cris, mãe adotiva. Quem tem uma criancinha pequenininha nas mãos, que acaba de nascer, gente, é maravilhoso. Não é? Não é o milagre da vida ali que está se concretizando? O milagre do amor? Então, matar uma criança indefesa numa condição como essa, eu acho, no meu ver, até pior do que o aborto. Porque o aborto, você não está vendo a criança. Você mata. Você vai destruir aquela vida, aquela existência daquele ser. Mas no momento que você tem a criança assim nas mãos, né, nos braços, fala assim, caramba, qual é a condição de defesa que tem aquela criança para poder viver? Nenhuma. Nenhuma. Então... Nenhuma, mas o feto também não tem nenhuma condição Não, de claro, defesa. claro. Aliás, qualquer uma dessas formas é uma Entendo contra a perfeitamente. lei divina. Mas aí você tem um ser vivo ali que não tem capacidade de defesa, né? Nem o feto que está no útero. Mas você vê a criança nasceu. Aí você fala assim, que barbaridade. Aí você começa a, de repente, você começa a fazer a conexão, de repente, do vampirismo sugando a vida daquele ser. Em troca de dinheiro, em troca de algum benefício. E eu acredito que naquela época também não devia ser pouco dinheiro não, né? Tá? Então, e a mulher ainda achando que estava fazendo bem. Agora, qual é o ser que em sã consciência mata uma criança e fala assim, tudo legal, tudo bacana. A mulher já era doente naquela época, coitada. E ainda depois, lá no plano espiritual, naquela condição miserável que ela se encontrava, não estamos aqui para julgar ninguém, mas, meu Deus, assim, não tinha capacidade ainda de entender ou se conscientizar do mal que ela fez. E aí eu concordo com vocês também que ela estava querendo entrar lá no nosso lar com o objetivo de se encostar em um lugar, né? E receber todos os benefícios que o nosso lar poderia dar para ela. Aí falaram, ela queria receber o benefício do paraíso merecido e prometido. Mas então, assim, quando a gente fala o que eu queria dizer, aborto não era, mas o objetivo era o mesmo, né? Tirar uma vida de uma criança indefesa. É isso. Obrigada, Marcos. Vendo da maneira que vocês estão falando, realmente não é aborto, né? Naquela época, o que eu acho assim, que a gente vê de algumas histórias é que a mulher grávida que não queria essa gravidez, ela se refugiava em algum lugar a título de
fui viajar, ela ia para algum lugar e ficava escondida até esse bebê nascer. Isso já li em alguns relatos dessa época de antigamente, né? Então ela se escondia, ela ficava num lugar que ninguém imaginava que ela estava grávida né? Então é isso. Então provavelmente essa mulher atuava justamente numa espécie de clínica, né? Numa casa, um lugar ali em que essas mulheres ficavam escondidas ali. Ou nem clínica, né? Que tipo, igual tinha as parteiras, tinha as que. Por isso que eu até usei esse termo abortadeiras nesse sentido. Açougue. Isso, alguma coisa nesse sentido. E, André, quando a gente fala da época, do fato, a gente está se baseando em quando que a obra foi escrita, né? Por isso que eu falei, mas aproximadamente anos 30, mas não se sabe exatamente, né? Se é. Entendi. Eu acho importante a gente fixar também a nossa compreensão na importância da vigilância, né? E no quanto, como a Tati bem colocou aí, o grau de hierarquia dentro da espiritualidade, né? Que está relacionada à purificação de cada espírito, né? Dependendo da desmaterialização de cada um, né? Ele tem uma visão mais ampliada da coisa. Então, é importante a gente trazer essas lições de André Luiz, de cada capítulo desse livro, para a nossa vida cotidiana, né? O que nós podemos trazer dali para a nossa vida cotidiana. Eu fiquei buscando, quando eu li esse capítulo, o tempo todo fazer essas relações, né? Como que eu posso trazer essa compreensão para a minha vida, né? A experiência de André Luiz para a minha vida, a importância da gente estar o tempo todo vigilantes, né? E atentos a tudo que nos acontece, né? Em que momento nós também não estamos na condição desse vampiro ou estamos nos deixando vampirizar? Fica aí essa reflexão. E também uma outra questão, né? Essa perturbação dessa pessoa, desse espírito tido como vampiro, esse umbral, é a consciência dela, né? Ela não tinha condições de estar ali, porque se ela estivesse no nosso lar, ela iria perturbar, fica bem claro ali no livro, né? A passagem dela para ali causaria uma perturbação. É por isso que precisa ter esses sentinelas, essa vigilância, né? Esses guardas, digamos assim. E aí, trazendo isso para a nossa vivência, nós precisamos estar sempre atentos, né, às nossas atitudes, ao nosso pensamento, a tudo que nos rodeia, né, e até as pessoas que estão se aproximando de nós, né, como que nós podemos auxiliar sem nos prejudicarmos também. E a gente também tem que ter a consciência que a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, né? Perfeito, Sandra. Mas eu gostei do comentário da Andréia também agora, porque imagina assim, você está num grupo de amigos, certo? Todo mundo se entendendo bem, com uma energia gostosa. Chega uma pessoa com uma energia contrária e desequilibra tudo, desarruma tudo. Muitas vezes você está dentro da tua própria casa, uma reunião familiar, certo? E chega uma pessoa para essa reunião que não tem a mínima sintonia com o grupo, mas a família entra e chega e bagunça o barraco, né? Como a gente fala, bagunça o barraco. Então, esse tipo de proteção é o que foi aplicado ali pelo aquele vigilante do nosso lar, que ele tinha essa visibilidade, falar assim, peraí, não pode entrar aqui, porque se você entrar aqui, vai bagunçar tudo. Né? Então, bacana, eu gostei da fala da Andréa nesse sentido. Agora, a questão da vigilância, né, Andréia, assim como você falou, infelizmente, eu vejo hoje, assim, tentando trazer isso para o nosso dia a dia, como a gente ainda está enfrentando dificuldade para conseguir manter esse nível de vigilância. A gente ainda permite que pessoas se aproximem de nós, se fazendo de coitados,
né? A gente abrindo os braços, estendendo as mãos, e somos enganados, a gente cai na armadilha, a gente abre a porta, a gente permite que pessoas mal intencionadas, que já não tem a capacidade do vigilante do nosso lar, a gente não tem essa percepção, e a gente quer ajudar. A gente estende a mão, a gente abre os braços, e aí depois a gente acaba sofrendo uma decepção. E depois, para conseguir consertar tudo isso, é um processo difícil e doloroso. Agora, por outro lado, a gente sabe também que não pode deixar de fazer o bem, né? Não é verdade? Verdade, Marcos. É parte do nosso aprendizado, essas quedas, né? Essas decepções que a gente tem, nós não temos ainda esse olhar apurado desse vigilante, né? Então, eu acho que essas decepções que a gente tem é parte do nosso aprendizado. Então, a gente tem que estar vigilante, mas tem certas situações que nós não vamos conseguir e precisamos passar por elas. Então, ali a gente tem que sempre usar o bom senso e agir sempre com caridade, é o que a gente tem que fazer. Se a gente fez o bem e não foi bem sucedido, não era para ser, sempre é para ser. Sempre que a gente pratica o bem, pensando no bem, e não deu certo porque não foi, digamos assim, não era o que a gente esperava, ou sofremos uma decepção, esse é um problema da pessoa, porque a nossa parte foi feita. Então, isso sempre vai ser gratificante para nós. E essa é o nosso grande desafio, né? Esse é o nosso grande desafio, um dos nossos grandes desafios. Sim, eu penso. É tipo assim, que bom que não fui eu quem decepcionou. Exatamente. Eu fui decepcionada, mas que bom que não fui eu. E esse olhar vigilante, mesmo nós, dentro da doutrina, com todos os ensinamentos cristãos que nós temos tido oportunidade de receber, de Evangelho, de Joana, de André Luiz, de Emmanuel, de tantos benfeitores que chegam para nós também somos pouco vigilantes, não para nos precavermos, mas muitas vezes no sentido de que essa coisa que a gente tem um discurso espírita de rapidinho a gente diz, não, isso passa. Só que a gente precisa ser mesmo mais vigilante, porque enquanto não passa, está doendo. E quando a gente procura ajuda, quando a gente precisa de socorro, não é para ouvir, isso passa, é para ser acolhido, é para ficar no colo, é para ter um entendimento de que está doendo, mesmo que, olha, vamos dar conta, vai melhorar, vamos ver o que é que pode ser feito. Então, mesmo nós, com todos os aprendizados, ainda somos muito invigilantes em relação ao outro. Perfeito. Perfeito, Raquel. Outra coisa da Andréia falou que me lembrei de um ensinamento na vida que a gente também espera que essa hierarquia, trabalhar essa hierarquia, essa vigilância, seja toda lá no plano espiritual e tem que começar aqui. Eu lembro que quando eu comecei a ajudar meus pais na locadora, eu estava lendo um livro que foi muito importante para mim, do Abílio Diniz, e ele fala isso, que para você ser dono de uma firma, de uma empresa, você tem que saber como é que funciona a empresa inteira. E eu tinha esse cuidado na locadora, assim, eu limpava a locadora, eu cuidava do gerenciamento, eu fazia o atendimento ao cliente, todas as partes. E é isso que vai dando a gente dando esse respeito, que é o que a Andrea falou, né? De ter essa hierarquia do vigilante, escutar o sentinela, escutar o vigilante, que é a Narcisa. Eu achei bem interessante a fala da Andrea disso. E essa da Raquel também, muito importante a gente trabalhar essa vigilância e esse acolhimento também, né? E também a gente pôr em prática os ensinamentos, principalmente os espíritas que nos dizem respeito, mas com sentimento, porque às vezes a gente só repete os ensinamentos, né? E aí é onde às vezes falha esse acolhimento, é onde às vezes a gente falha do jeito de ouvir as pessoas.
eu acho que esses capítulos do Nosso Lar têm sido muito interessantes, pelo menos para mim que estou fazendo assim, que eu estou lendo o livro com outro olhar, assim. Cada capítulo você fala, nossa, olha são tudo coisas que a gente já estudou durante todos esses anos que a gente vem trabalhando na doutrina espírita, mas eles são primordiais para essa nossa melhora. Mais alguém? O Zé tá quietinho hoje, Zé. Obrigado, André. Um beijo. Sem palavras. Muito bom, Tati. Depois você lê os textos lá do Vampiro, coloquei no grupo para ver se tira todas as suas dúvidas. Precisa estudar mais. Eu queria ter achado, eu lembro que a gente já trabalhou, tanto aqui em Caraguá como lá na ilha, a gente já trabalhou bem esse texto sobre vampirismo, tudo isso. Eu tentei procurar nos meus cadernos daqui de Caraguá, mas eu não encontrei, porque esse texto é geralmente muito usado para trabalhar esse tema, né? E é muito rico. Eu vou procurar, vou pesquisar aí. Eu anotei assim, processo de vampirismo, essa coisa eu vou procurar. Muito rico. O vampirismo tem uma coisa interessante, né? Você, quando fala na Terra, né, o vampirismo tem a ver com sangue, né? Alguém que chupa o sangue do outro, não é isso? Mas olha só, se tem no mundo espiritual, não pode ser com sangue, tem que ser com outra coisa. Exatamente. Não é isso? Mas aí, estando no mundo espiritual, eles falam, não é bem assim. Aqui não é só energia sugada, é se apoderar de tudo. Então, olha como é que é mais amplo. E a gente cai naquela, tá difícil ainda, tem que estudar mais, mas esse é o caminho, você está correto aqui, é buscar, esse é o que é o grande lance. Quando a gente acaba um bate-papo desse nosso e a gente semeou a dúvida, essa é a melhor condição, porque é ela que vai nos dar progresso nisso. E ainda tem outra, a gente que tem a lide na desobsessão, né, na lide mediúnica mesmo no centro, a gente lida com isso o tempo todo. Como chega um irmãozinho chorando, pedindo socorro, pedindo várias coisas, de bonzinho, com fala mansa, e se às vezes a gente não tem médium vidente perto, é difícil, é fácil enganar, tá? Mas quando a gente tem vidente, a gente percebe logo. Assim comigo, né, na experiência, né, eu normalmente olho para os olhos e vejo os pés, né? E vejo que os pés não condizem com a pessoa. Eu sou aqui, sou um trabalhador, mas aí está com o pé cheio de unhas sujas, o pé sujo, descalço, aquele pé todo rachado, então tu vê que é certinho que não é o que está dizendo. Essa é a minha percepção, né? Como falou lá, quando fala nesse guardião lá, nesse certo de segurança, então é mais ou menos assim. É claro que isso não acontece de uma hora para outra, isso só com o tempo mesmo, com exercício, mediunidade, né? Exige exercício, espiritismo exige estudo, e tudo isso junto chama-se progresso. A gente só vai alcançar um ambiente melhor, uma vida melhor, vibrações melhores, a partir do momento que decidir fazer isso. Estudar, de questionar tudo, de botar as palavras, porque as palavras têm milhares de sentidos, estamos dentro do vampirismo. Né? Então, é complicado. Né? Então, mas o complicado tem que ser traduzido por possibilidade de crescimento. Legal. Obrigada, Zé. Verdade. Bom, gente, então eu acho que acabamos por hoje, né? Então, esse foi o nosso estudo do André Luiz. Queria saber quem está com vontade de fazer a prece final. Só falar. O Marcos apontou o dedinho para a Sandra. Faz, Sandra. Vocês são terríveis, hein? Eu pensei que o Marcos tivesse apontado o dedinho para ele mesmo. Vamos. Ô, Sandra, é que eu adoro tua prece. Mas o Sandra, ele tinha um para você e 3 para ele. Ele foi... Deixa ele assim, só, né? Sacanagem. Não, então tem que fazer assim, meu filho, ó, assim, ó. Vamos lá, então. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado,
nesse momento, reunidos em seu nome, aprendizes que somos, que possamos a cada minuto, unidos, caminharmos em direção a esse conhecimento que nos fortalece, que nos amplia os horizontes e faz com que possamos caminhar a passos lentos, mas na direção certa, iluminados pelo seu amor. Que essa união que é feita hoje, em todos os momentos que nos direcionamos aos seus ensinamentos, permaneça eternamente em nós, como uma grande família, rumo ao entendimento e ao crescimento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado pela belíssima prece. A tua prece tem uma energia maravilhosa. Abre o microfone. Não dá para ouvir nada. Está fechado. Nós juntos é que funcionamos muito bem.